Mediunidade não é espetáculo. Não é dom miraculoso, nem ferramenta para a vaidade. É ponte, é responsabilidade. É a arte sagrada de servir como canal entre dois mundos, o visível e o invisível. Mas antes de abrir essa ponte, é preciso entender o que ela realmente é. Muita gente confunde mediunidade com misticismo vazio, como se fosse apenas uma habilidade de adivinhar o futuro ou invocar espíritos a qualquer hora. Mas a verdade é bem mais profunda e bem mais delicada. A mediunidade é uma sensibilidade espiritual, um chamado interior que permite perceber e transmitir mensagens de uma dimensão que a maioria não vê. Existem muitos tipos de mediunidade. A psicofonia, por exemplo, quando o espírito se comunica pela voz do médium. A psicografia, quando a mensagem vem pela escrita. Temos ainda a evidência, a audiência, a intuição, cada uma com sua função, sua linguagem, seu código próprio. Todas, porém, têm algo em comum. São caminhos que exigem ética, preparo e discernimento. Ao longo da história, médiuns foram figuras centrais em diferentes culturas. Dos oráculos gregos aos xamãs indígenas, dos profetas bíblicos às mães de santo dos terreiros afro-brasileiros. Todos eles carregaram, à sua maneira, a missão de ser ponte entre o céu e a terra. E todos, inevitavelmente, enfrentaram o mesmo dilema: como usar esse dom com respeito? A mediunidade, quando não guiada pela ética, corre o risco de se transformar num espetáculo vazio. Ou pior, numa arma emocional. Porque lidar com o invisível não é brincar com o desconhecido, é tocar, com palavras e energias, nas dores mais profundas da alma humana. É nesse ponto que os limites precisam ser não só traçados, mas respeitados. Não estamos lidando com entretenimento. Estamos lidando com memórias, esperanças, perdas, com o luto. A ética na mediunidade começa pelo respeito aos mortos. Sim, eles também têm vontade, história e limites. Um espírito não é um livro aberto à disposição de qualquer curioso. A comunicação só deve acontecer quando há permissão, tanto do plano espiritual quanto das intenções envolvidas. E quando falamos dos vivos, o respeito é ainda mais delicado. O médium deve estabelecer desde o início um canal claro de comunicação com quem o procura, explicar o que pode e o que não pode ser feito, sem promessas falsas, sem previsões absolutas, sem criar dependência emocional. Estabelecer esses limites é uma forma de proteger não só o consulente, mas também o próprio médium. Porque o médium não é um oráculo infalível. É um ser humano sujeito a influências, cansaços e interpretações. E é aí que surgem os conflitos éticos. Quando o ego do médium fala mais alto que a missão. Quando a vaidade se mistura à espiritualidade. Quando opiniões pessoais contaminam mensagens que deveriam ser neutras e compassivas. Um médium ético precisa ter humildade para reconhecer seus limites. Saber quando parar. Saber quando não sabe. E, acima de tudo, saber que a dor do outro é sagrada. E que nenhuma mensagem espiritual, por mais verdadeira que seja, justifica a crueldade, a imposição ou o julgamento. Na prática mediúnica, o silêncio pode ser mais ético que a palavra. O recuo, mais responsável que a intromissão. E o respeito sempre será a base de tudo. Palavras, elas podem curar, mas também podem ferir de forma irreversível. No universo da mediunidade, cada frase, cada mensagem, cada revelação carrega um peso que vai muito além do plano físico. O médium não é apenas um transmissor, é um guardião de segredos, um intérprete do invisível. E com isso, vem uma responsabilidade imensa, a de cuidar daquilo que não se pode desdizer. Nem toda verdade precisa ser dita, nem toda informação deve ser entregue.
O médium ético sabe que discrição não é omissão, é compaixão. Quando se lida com as dores humanas, o silêncio pode ser uma forma de amor. Informações sensíveis, revelações íntimas, lembranças traumáticas. Tudo isso pode emergir durante uma comunicação espiritual. Mas a forma como essas mensagens são transmitidas define se o impacto será de cura ou de colapso. Existe uma linha muito tênue entre revelar com empatia e explorar com sensacionalismo. E, infelizmente, muitos cruzam essa linha em busca de audiência, fama ou poder. Revelações chocantes, mensagens carregadas de medo, previsões catastróficas. Tudo isso pode parecer impressionante, mas raramente vem do plano da luz. A mediunidade verdadeira jamais age para chocar. Ela age para acolher, para orientar, para iluminar caminhos. O médium deve sempre se perguntar: isso que recebi vai ajudar essa pessoa? Vai libertá-la ou aprisioná-la ainda mais em suas dores? O que o médium fala tem poder. Pode reconstruir laços, pode aliviar o luto, mas também pode despertar traumas, reforçar culpas ou gerar dependência. Por isso, ética e compaixão devem caminhar lado a lado, como pilares inquebrantáveis de toda a comunicação espiritual. Às vezes, a mensagem mais poderosa é o silêncio respeitoso, a escuta verdadeira, o abraço invisível que diz: eu estou aqui com você, mesmo que eu não tenha todas as respostas. A mediunidade não é um dom qualquer, não é um talento a ser exibido, tampouco um privilégio espiritual. É uma missão, um compromisso, um fardo sagrado que exige maturidade, humildade e, sobretudo, responsabilidade. Quando um médium abre sua sensibilidade ao mundo espiritual, ele não está apenas acessando mensagens. Ele está acessando fragilidades humanas, esperanças despedaçadas, traumas não resolvidos. O médium torna-se, muitas vezes, a última âncora para quem já perdeu tudo. E é nesse momento que o verdadeiro poder se revela. Mas esse poder, por mais sutil que seja, pode ferir, pode aprisionar, pode destruir. É por isso que assumir a responsabilidade é inegociável. Cada palavra dita pode moldar o destino de alguém. Cada mensagem entregue pode curar ou abrir uma ferida ainda maior. O médium ético entende que seu papel não é guiar como um mestre absoluto, mas iluminar caminhos para que o outro faça suas próprias escolhas. Porque a mediunidade não substitui o livre-arbítrio. Ela não impõe verdades. Ela não anula o esforço pessoal. O verdadeiro médium oferece orientação, não destino. E é nesse contexto que precisamos falar da vulnerabilidade emocional. Muitos procuram a mediunidade em momentos de crise, de luto, de desespero. Nesses estados, qualquer palavra pode se tornar uma sentença. Qualquer gesto pode ser interpretado como um sinal do além. Assumir a responsabilidade é entender que mesmo involuntariamente, o médium se torna um referencial. Um ponto de apoio, um farol em meio à escuridão. Por isso, cada atitude deve ser pensada com equilíbrio, discernimento e empatia. Mais do que entregar mensagens, é preciso empoderar, fortalecer, despertar no outro a consciência de que a espiritualidade não está fora, mas dentro. Que a verdadeira resposta não vem do além, mas do silêncio que o contato espiritual desperta dentro de si. Ser médium é mais do que ver, ouvir ou sentir o mundo espiritual. É viver com consciência plena de que se está em contato com uma dimensão sagrada. Uma dimensão que exige ética, equilíbrio e constante evolução interior. A mediunidade não termina quando a incorporação cessa. Ela continua no modo como o médium vive, pensa, sente e se relaciona com o mundo ao redor. Navegar pelo reino espiritual exige preparação constante, não apenas técnica, mas ética. Porque o que define um médium verdadeiro
não é apenas sua capacidade mediúnica, é sua conduta, sua humildade, seu compromisso com a verdade, mesmo quando ela é silenciosa. A evolução ética do médium é individual, mas também é coletiva. Dentro da comunidade espiritual, o médium precisa ser exemplo de cooperação, respeito e humildade. Não é sobre ter mais mediunidade, é sobre ter mais consciência. Dentro dos templos, nos terreiros, nos centros, nos grupos de estudo. O médium ético não compete, não se impõe, não se exalta. Ele colabora, ele aprende, ele reconhece que todos, absolutamente todos, são instrumentos do mesmo fluxo espiritual. E nesse caminho, o autoconhecimento é uma exigência, não uma opção. O médium que não se conhece facilmente se perde, porque as vozes que vêm do invisível podem confundir, seduzir, manipular. Por isso, a base da ética mediúnica é o alinhamento entre intenção, ação e consciência. É necessário purificar não apenas o corpo, mas o pensamento, a intenção, o ego. Porque um médium ético não é aquele que mais incorpora, é aquele que mais transforma a si mesmo, para ser um canal cada vez mais puro. Dentro da comunidade espiritual, a ética se fortalece quando há respeito mútuo. Não se trata de quem tem mais mediunidade, mas de como essa mediunidade é utilizada. O médium que age com ética inspira confiança, promove paz e fortalece os laços entre os mundos. E assim como uma vela acende a outra sem perder sua chama, o médium ético acende consciências, silenciosamente, com leveza, com verdade, com responsabilidade. A ética é o que mantém o portal aberto com segurança, verdade e amor.